pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Entre Vias. Um podcast que a gente vai falar um pouquinho de psicologia, saúde mental, outras vias da psique humana. Então, esse podcast foi idealizado por mim, Alessandra Ribeiro. Eu sou psicóloga clínica, sou especialista em intervenções sistêmicas, e pela Karen. Então, oi, gente. Então, eu sou a Karen Zanin, também sou psicóloga clínica, né? Eu e a Alessandra temos consultório junto, idealizamos esse projeto junto, né? Atualmente estou fazendo pós em avaliação sistêmica e o intuito realmente desse podcast foi, né, ter essas outras vias, né? Esses outros pensamentos, essas outras observações, além do que a gente já entende, já sabe. Então, a gente quer desmistificar alguns tabus também com relação à psicologia, né? A atuação do psicólogo, sobre medicação, sobre prevenção, cuidados, né? Inclusive, o nosso tema hoje está bem interessante, né, Ali? Inclusive, falando disso tudo, a gente tem idealizado esse projeto há um tempinho já, e a gente não pensou que o nosso primeiro episódio seria sobre isso, mas nesse momento a gente não vê como falar de outra coisa e achar os nossos meios para auxiliar quem precisa nesse momento tão difícil que o nosso estado está passando. Então, hoje, a gente vai introduzir o nosso podcast sobre psicologia, auxiliando profissionais da psicologia e que trabalham com saúde mental, com alguns mecanismos de como atender as pessoas em momentos de emergências, em momentos de desastres, né? Então, a gente se baseou hoje na cartilha feita pelo Telepsi, né? E a gente vai passando alguns dados para vocês. Então, a gente tem, em caso de emergência e desastre, que é o que a gente se encontra no momento. Então, aqui a gente botou alguns passos a se seguir, né? O primeiro é se preparar, né? Então, a gente precisa se preparar como? A gente precisa saber qual a necessidade dessa pessoa, né? Se ela tem comida, se ela tem roupa, se ela tem abrigo, se ela tem necessidades em saúde, direito, higiene, né? Ou outras questões também. A gente sempre vai precisar se situar primeiro, né? Quando a gente vai entrar para fazer um trabalho juntamente com outra cidade, né? Com outra região, a gente precisa chegar lá, falar com o responsável para saber aonde que vai ser essa minha atuação também. Eu não posso só chegar e simplesmente abordar as pessoas e achar que eu preciso conversar com elas, né? Até porque elas estão muito sensíveis, a gente não sabe se elas vão estar abertas e receptivas, né? Então, a gente precisa saber com quem falar, né? O que é importante saber também, né? Qual que é o manejo daquela cidade, né? Quais que vão ser os próximos passos. Então, esse seria o primeiro passo, né? O segundo seria conectar-se, que pode passar. É importante a gente pensar também, né? Se você é psicólogo ou você trabalha com saúde mental e está se voluntariando nesse momento para atender pessoas, fazer esse acolhimento, ou até estar nesses abrigos onde as pessoas estão nesse momento, que quando você chegar nesses locais, é sempre importante, como primeiro passo, se situar, né? Entender em que passo que está aquela situação, quem que está coordenando ali, o que você é bem-vindo para fazer, né? Porque muitas vezes a gente quer ajudar muito, mas a gente sempre precisa ver como é que está a organização do espaço, conversar com quem está coordenando, para depois a gente conseguir entrar nos passos de fato. Então, o segundo que a gente fala também é o conectar-se, né? Então, a gente vai ter que chegar na pessoa, na cidade, a gente vai precisar se apresentar, né? Falar o porquê que a gente está ali, qual que é a tua formação, o que tu vai estar oferecendo, né? Porque a gente sabe que tem psicólogos, tem médicos, tem educadores físicos, né? Fisioterapeutas, então tem toda a área da saúde ali, a gente precisa setorizar isso para saber. Então, sempre se apresentar, né? Tanto para o lugar quanto para a pessoa que tu vai abordar, né? E procurar sempre um local adequado. A gente já pôde ver ali pelas notícias que está tendo uma tenda específica, né? Que é para a avaliação 1, para outras avaliações. Então, sempre você saber o local onde você vai fazer essa abordagem, né? Segundo passo, Ali. Terceiro, na verdade. Então, gente, quando a gente fala de acolhimento em momento de desastres, principalmente o escutar, a escuta é de extrema importância. A gente sempre precisa
ouvir aquela pessoa e estar ali 100%, né? E muitas vezes é difícil a gente estar ali porque a gente, como seres humanos, também está em algum nível de sofrimento ou querendo auxiliar com um nível de ansiedade talvez um pouco elevado, mas é importante a gente ter em mente como a gente pode melhorar essa abordagem, né? Então, aqui a gente trouxe uma tabelinha para ficar bem visual de o que a gente pode evitar de dizer que não é legal, né? Que a gente trouxe também algumas alternativas para substituir essas frases e a gente vai explicar um pouquinho por que não utilizar algumas dessas frases, né? E uma delas, que é muito comum, muitas vezes as pessoas falam que tudo bem que isso aconteceu com você, mas é importante você se sentir grato porque você ainda está vivo, né? E aí, quando a gente pensa nessa frase, que é comum, talvez até a primeira coisa que se vem à cabeça quando a gente vai acolher alguém que passou por uma coisa, por um desastre ou por uma situação de emergência tão grande, a gente não pensa o quanto isso pode ser insensível e deixar que essa pessoa pense que o sentimento dela não é tão grande quanto ela está sentindo, né? E se sinta um pouco inferiorizada. Sim, é muito importante porque a gente fala sobre a escuta, né? E às vezes quando a gente está nesse momento, a gente sempre tenta falar frases que vão de alguma forma trazer um acolhimento, só que não necessariamente traz esse acolhimento, né? Então, às vezes a escuta por si só já é ótima, às vezes a pessoa ela não quer algum conselho, uma frase, né, uma opinião, às vezes ela só quer que você escute, né? Tem outras aqui, você precisa ser forte, né? Essa é uma frase que a gente escuta muito, até nos noticiários, né? Que ele fala sobre a gente anular um pouco, ou desvalorizar a dor que o outro está sentindo, né? Você precisa ser forte, mas quem diz que ele já não está sendo forte o suficiente naquele momento, né? Quem diz que aquilo não é o máximo que ele consegue dar? Então, ao invés de você falar isso, você pode falar, é natural você se sentir sobrecarregado, né? Você não precisa passar por isso sozinho. Então, ao mesmo tempo que a gente valida isso que a pessoa está sentindo, a gente também fala que ele não está sozinho. Isso é muito importante nesses momentos, a gente entender que a gente não está sozinho, né? Então, sempre que a gente for pensar em falar alguma coisa, por mais que seja muito, muito real do coração, a gente pense, né, muito como será que isso vai entrar para a pessoa. Às vezes a gente não precisa falar nada, a gente só vai precisar realmente escutar. E tá tudo bem também só escutar, né? E é importante também, nesses momentos de escuta, a gente não presumir nada sobre aquela pessoa, né? Eu acho que entra muito nessa questão do ser forte também, porque cada um é forte à sua maneira. Então, muitas vezes a gente pensa, nossa, mas essa pessoa deve estar muito triste, deve estar muito ansiosa. Então, vamos evitar esse tipo de comentário também. Espera que a pessoa te traga o que ela está sentindo, como que ela está naquele momento, antes de presumir alguma coisa sobre ela. Isso. Até a gente já pode usar esse mesmo gancho, né? Que tem até o que fazer. É interessante porque a pessoa geralmente ela tá num estado de choque, né? Enfim, é uma catástrofe muito grande que o Rio Grande do Sul tá passando. Então, é importante que você balance a cabeça, né? Faça gestos para que aquela pessoa entenda que você está ali. Porque às vezes ela tá tão desligada da realidade, né, por conta do sofrimento que ela tá sentindo, que tu precisa trazer ela para a presença um pouquinho, né? É importante, sempre a gente pensa em abraçar, em acolher, né? Mas a gente precisa entender se essa pessoa tá preparada para esse abraço, se ela realmente tá aberta para receber isso, né? Às vezes a gente acha que é a melhor forma de abordar, mas a gente precisa entender se o outro realmente tá aberto, né? Às vezes o outro tá tão impactado, tá tão mexido com tantas coisas que você, às vezes, até encostar para ele é um susto, né? Então, é importante, nesse acolhimento, além da escuta, do que você vai falar, é saber como você vai chegar nessa pessoa, né? E as pessoas reagem de formas muito diferentes. Então, tem pessoas que vão querer esse acolhimento e tem pessoas que vão querer se recolher, ficar mais em silêncio, ficar mais na delas. Então, é muito importante que, nesse momento, a gente sempre deixe claro que, por mais que ela não queira esse apoio naquele momento, você está ali com ela e ela pode te procurar sempre que ela quiser ou quando ela quiser, né? Isso é muito importante também. É importante permitir o silêncio, né? É fundamental, assim. A gente sabe que é angustiante nesse momento também. A gente não quer ficar em silêncio porque tem muita coisa acontecendo, mas às vezes o silêncio é importante porque a gente precisa dele para se reorganizar também, né? Então,
permite o silêncio, acolhe o silêncio também diz muita coisa, gente. Então, às vezes, no ato de querer fazer muito, às vezes o menos ele é mais também, nesse momento. Então, respira um pouquinho, né? Olha para aquela pessoa com carinho, com cuidado, né? E vamos lá. Falando de algo um pouquinho mais técnico sobre isso agora, é sempre importante a gente lembrar que nesses casos é muito importante a gente manter a ética, né? A ética da nossa profissão, ou seja, cuidar com o sigilo, né? O que as pessoas vão te contar ali, não contar para outras pessoas, manter o sigilo, porque mesmo que não seja dentro de uma sala, de um consultório, é um setting terapêutico, né? Talvez não sejam as condições ideais, mas nesses momentos a gente tem que se adaptar com o que a gente tem. Exato. E até porque a gente sabe, né? A psicologia já fala bastante sobre isso, que a terapia, ela é importante ter o local, mas a gente precisa se adaptar, né? Em situações de caos, que é o que a gente está passando, não tem como a gente preparar uma sala para levar todo mundo lá, não tem. Então, a gente precisa trabalhar com o que a gente tem, né? Então, mas também é importante pensar que a gente não precisa forçar o outro a falar, o outro a querer interagir naquele momento quando você aborda ele, mas é importante que você tenha essa sensibilidade de falar para essa pessoa que, se ela não quiser falar agora, quando ela quiser, ela pode te procurar, você vai estar à disposição, né? Então, é sempre muito importante a gente lembrar dessa sensibilidade, né, Ali? Que às vezes, na ânsia de querer ajudar, a gente esquece, né? A gente quer que fale, quer que exponha. Inclusive, tem um ponto também muito interessante que a gente não pode, eticamente, de nenhuma forma, obrigar a pessoa a falar sobre o que ela vivenciou naquele momento. Porque a gente não precisa fazer a pessoa passar pelo trauma mais uma vez, mais 2 vezes, mais 3 vezes, mais 4 vezes, né? Então, é importante, às vezes, a gente dar esse tempo para a pessoa, né? Deixar ela falar o que ela quer falar, se ela quer falar também, né? E a gente precisa de um tempo de elaboração dos traumas dentro da nossa mente, né? Então, talvez essa pessoa ainda não esteja preparada para falar e tudo bem, né? E aí, que nem tu falou dentro da nossa mente, do nosso corpo também, porque às vezes o que a gente não fala vem através de dores, né? Somatização. Então, o trabalho de um psicólogo também nessa abordagem é entender, não só através da fala, mas o que além está acontecendo ali, né? Uma dor corporal, um estado de ansiedade, um estado deprimido, que é muito comum nesse momento, né? Mas daqui a pouco perceber se tem alguma outra coisa para você fazer um outro encaminhamento, não necessariamente precisa ser o trabalho mental, né? Mas a gente trabalhar nesse conjunto que é médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra, né? Bombeiro, todo mundo que tá junto. Então, é uma equipe. Então, a gente não precisa só centrar no que é aquilo ali. A gente precisa ter um olhar mais amplo, né, Ali? Eu gosto muito de trabalhar com outros profissionais. Acho que agrega muito, mas nesse momento é primordial, né? Que se tenha essa equipe multiprofissional. E, às vezes, até pessoas que não são da área de saúde, é importante que saibam como fazer esse acolhimento também, né? Pode... Então, aqui a gente colocou alguns passos para vocês saberem como ajudar num primeiro momento, né? O que questionar para ir direto ao ponto, assim, e conseguir auxiliar aquela pessoa. Porque muitas vezes a gente que é da área da saúde mental, a gente foca muito no mental. Mas numa situação como essa, a gente precisa saber como é que essa pessoa está nos outros contextos que ela está inserida. Se essa pessoa está em segurança, se essa pessoa está com fome, está com sede, se ela tem um abrigo para ficar, né? Se ela está com frio. Principalmente se ela está ferida, se ela está doente, se ela está com algum sintoma físico que está fazendo mal a ela, né? E se ela precisa de alguma informação também, porque muitas vezes, nesses contextos de tragédia e emergência, acontecem muitas coisas ao mesmo tempo. Agora a gente vê até notícias de pessoas que estão longe da família ou que estão sem notícias. Então, isso gera uma angústia muito grande e uma falta de informação até de onde procurar ajuda, onde eu posso me informar, com quem que eu posso ter esse contato para conseguir até aliviar um pouco dessa ansiedade, dessa angústia, né? E aí a gente entra num ponto também, assim, por isso que é importante lá no início, quando a gente falou, né, conversar com o pessoal responsável pra gente conseguir dar essas coordenadas, mas é muito importante que a gente também entenda quando a gente não sabe, né? A gente não pode inventar coisa, não pode criar ideias irreais, né? Então, se eu não sei, eu vou perguntar e eu vou te responder depois, mas não digam, não deem notícia que você
vocês não sabem, né? Porque isso também é empatia, né? Pelo outro. O outro tá ali muito nervoso. Às vezes, por exemplo, a maioria dos resgates, né? Foi metade da família, depois foi a outra metade, né? O cachorrinho agora que tá sendo resgatado. Então, é importante que isso tudo gera uma angústia, uma aflição. E que a gente tenha essa calma também, não entre nessa angústia, nessa aflição, para querer resolver, solucionar, e daí daqui a pouco acaba criando um conflito maior, né? Então, sempre não tenham medo de falar que às vezes não sabe, né? Que não vai ter aquele suporte naquela hora, que você pode sim procurar e tudo bem. E quando a gente fala de não falar coisas que a gente não sabe realmente naquele momento, por exemplo, frases que são comuns de se escutar, de, por exemplo, daqui a pouco você vai estar na tua casa de volta, vai ficar tudo bem, mas a gente não tem como garantir isso para as pessoas, né? Então, é muito complicado a gente dar essas esperanças ou essas informações que não são verdadeiras nesse momento, porque a gente não sabe se são, né? Claro, a gente sabe que tudo vai se reconstruir, claro, Sim. né? Mas é uma expectativa que talvez no momento atual ela se torne um pouco longe, né? Muito distante. Então, a gente não vai criar uma expectativa no outro que depois... Quem vai suprir essa expectativa, né? Então, esse é um ponto bem interessante para se pensar. Então, aqui a gente botou um pouquinho sobre peça ajuda, né? Como saber se deve encaminhar para o psicólogo ou para o psicólogo ou para o psiquiatra, para a parte da saúde mental, né? Que a gente sabe que tem triagens ali. Sim. Então, como que eu vou saber se essa pessoa que está passando aqui pelo médico, ele precisa de um acompanhamento psicológico, né? Então, a gente vai ter que prestar atenção nos sintomas, né? Sintomas que são comuns daquele indivíduo é tristeza, angústia, né? Indignação, sensação de frustração, de impotência. Esses são sentimentos que é esperado num momento como esse. A questão é quando eles começam a se intensificar demais, né? Que aí aparece com agitação, confusão, né? Quando é tudo muito elevado, né? Comunica desesperança em relação à vida, ou quer dizer, ou que diz querer matar ou querer se matar também, né? Então, quando uma pessoa começa a comunicar essas coisas, a gente precisa pensar, né? Que nível que é isso? Qual que é a gravidade disso, né? Então, será que é alguma coisa do momento? Será que isso é mais profundo, né? Qual que é o histórico dessa pessoa também? Será que já teve um histórico de depressão, né? Será que já toma medicação? Então, a gente precisa saber também, mesmo que seja uma triagem rápida, essas são perguntas básicas que a gente precisa saber para você conseguir dar o mínimo de auxílio ali, né? Então, se essa pessoa já teve ideações suicidas, né? Se ela lida com a depressão, bipolaridade, algum transtorno, alguma coisa assim, é muito importante que você pense como que isso vai afetar ele, né? Isso aí. Então, esses são os casos de não encaminhar. E, assim, é importante que vocês mantenham contato. Se você não for da área da saúde mental, questione, né? Se sinta à vontade para pedir para profissionais, passar o caso daqui a pouco, fazer uma supervisão, se você não tiver muita experiência também, para saber o que aquela pessoa precisa naquele momento, né? Importante. E é bem interessante que a gente estava vendo alguns posts aí, né, sobre a importância do preparo, né? Então, por mais que você, enquanto psicólogo, queira muito ajudar, se você não tiver preparo, também não vai adiantar, né? Porque é uma situação muito difícil, então você precisa ter uma estabilidade, né? A gente precisa estar muito bem para conseguir lidar com o outro, para entender como que eu vou acolher, né? Então, talvez movimentos, se tu quiser, nas redes sociais, arrecadação, mas se tu não se sente preparado, é importante que tu dê espaço para quem pode. Tanto que agora eles estão dando algumas formações bem rápidas, né? O CRP está fazendo, tem vários movimentos aí de psicólogos que estão fornecendo formações para fazer esse acolhimento inicial. Então, recorra a esses acolhimentos, né? Você vê se você dá conta e aí depois você vai. Lembra que o psicólogo também tem limitação, né? Então, é importante a gente não esquecer dessas limitações nesse momento também. Inclusive, um desses materiais é a cartilha que a gente está repassando para vocês hoje, né? Então, é um material bem interessante para a gente utilizar. Depois até a gente vai passar algumas técnicas de como fazer, o que não fazer, né? Como avaliar cada paciente. Então, é importante que a gente também pense nas orientações que a gente vai dar para as pessoas nesses momentos de crise, né? E
não existe, assim, na psicologia a gente fala que tudo depende, né? E nesse momento também vai depender do que a pessoa tá precisando naquele momento, o que ela tá sentindo, né? Porque por mais que a gente tenha uma coisa em comum entre todas as pessoas que estão necessitando de atendimento voluntário nesse momento, que foram atingidas por essas situações, né? São pessoas individuais e cada uma lida com o trauma de uma forma diferente. Então, cada uma vai ter necessidades diferentes. O que a gente pode fazer é orientar essas pessoas, né? Aqui a gente trouxe algumas orientações que podem ser feitas depois, né, de que essa poeira baixar um pouquinho, que as pessoas vão começar a elaborar um pouquinho melhor, e é onde normalmente começam a vir os sentimentos para o dia a dia também, né? Então, o que a gente pode fazer enquanto profissionais, depois de tudo isso, é orientar, né? Orientar que as pessoas tenham uma rotina saudável, façam atividade física, se alimentem bem, depois, na medida do possível também, né? Até nesse momento, a gente utiliza essas orientações como, por exemplo, né, ter um bom sono. Eu sei que é difícil, mas pelo menos conseguir deitar e dar aquela descansada é importante para tua saúde mental, né, uma orientação. Tu conseguir comer, né, saudável, o arroz e o feijão ali, que é o que estão fornecendo, ou um sanduíche, mas que tenha pelo menos uma alimentação, não ficar sem comer, gente. A gente precisa de energia para o nosso corpo, a gente precisa descansar ele para conseguir elaborar e ter força, ou o mínimo para conseguir fazer as coisas voltarem, né? E a gente falando, assim, aqui da nossa região mesmo, né? Que foi atingida também. A gente tem a Barra do Rio Azul, que foi fortemente atingida, né? Tem a minha cidade natal também, Aratiba, que foi atingida. E eu conheço muitas pessoas que perderam casa, perderam os seus negócios. E é importante que a gente oriente para essas pessoas que mantenham essa rotina de atividades saudáveis, e que também é importante que a gente oriente essas pessoas sobre o consumo excessivo de álcool, drogas, porque a forma de lidar com momentos difíceis de muita gente é com excesso de álcool e drogas, né? São escapes. E esse a gente fala mais de um pós, assim, a gente fala também sobre aquela triagem, né? Daqui a pouco o histórico, né? Então, a gente sempre fala sobre esses pontos também, que é importante a gente não anular eles, mas lembrar que também, pós a tragédia, agora tá tudo muito, muito recente, né? Então, a gente tem que também ficar de olho nesse pós, como que vai ser, como que as pessoas irão lidar com toda essa perda, né? De estrutura, de estabilidade também. Então, é um ponto para se pensar e se orientar também. Agora a gente vai passar... e aqui tem mais algumas orientações, assim, que é para um momento de crise, na realidade, né? Quando a pessoa tá tendo ataque de ansiedade, por exemplo, a gente pode passar algumas técnicas para que elas utilizem em casa, ou quando sentirem que esses sintomas estão ficando mais fortes ou estão incomodando o dia a dia, né? Então, a gente também pode orientar sobre o que é uma ansiedade normal e o que é uma ansiedade excessiva, né? Que é muito comum a gente sentir nesses momentos. Então, a ansiedade normal é aquela que ela incomoda a gente, mas a gente ainda consegue dar conta, dá uma paralisada, mas não é nada que afeta no dia a dia. Agora, quando a gente fala de uma ansiedade excessiva, a gente fala de uma ansiedade que causa prejuízo, que te paralisa, que não deixa tu pensar em cenários, né? Não deixa tu sair do teu lugar, né? Então, a gente vai orientar sobre isso também, e o quanto que a respiração diafragmática é importante para tu conseguir lutar ou trabalhar com essa situação, né? Aí tem também a questão de lidar com as perdas. Aí a gente fala de luto, né? A gente sabe que tá tendo bastante óbito, então a gente tem famílias enlutadas não só por pessoas, mas por perdas, pai, mãe, cachorro, casa, trabalho, né? Toda a sua dignidade. Então, a gente tem a luta também pela nossa dignidade humana, o luto, né? Então, é importante a gente também pensar sobre isso e orientar, ou tentar entender como que aquilo vai ficar para a pessoa, né? E encorajar a expressão dos afetos também, né? Que esse momento, por mais que é difícil, a gente orienta que a gente respeite o espaço do outro, a gente precisa respeitar, mas quando o outro também quiser esse afeto, que a gente também possa possibilitar a oferecer esse afeto, né?
E que não necessariamente precisa vir só da gente, mas que venha de todos os colegas, todos os conhecidos, a rede de né? apoio, né? Exato. Orientar que eles se aproximem da rede de apoio nesse momento, né? E aí vale a gente também pensar quem não tem mais rede de apoio, né, Ali? Sim. Como que fica essas pessoas que não têm mais rede de apoio, então a gente também auxiliar isso, para como se construir isso. E orientar também que muitas vezes a rede de apoio pode ser quem tá ali no teu lado naquele momento, né? Talvez a rede de apoio das pessoas que perderam a família, por exemplo, vão ser as pessoas que estão ali coordenando o abrigo, os psicólogos que estão em conjunto com eles, né? Isso aí. Agora a gente vai a gente vai falar um pouco sobre crianças e adolescentes. Antes a gente falou um pouco sobre adulto, mas serve para idosos também, mas essa é uma abordagem mais para criança, né? De início é a mesma abordagem, né, Ali? A gente vai começar com o mesmo preparo, com o mesmo conectar-se, né? Então, é o mesmo preparo, comida, qual a necessidade, né? Com quem falar, o que é importante saber. Depois a gente vai para o conectar-se, né, a escuta. Então, a gente precisa falar com essa criança, com esse adolescente, e a gente precisa entender que aquele adolescente ou aquela criança, né, a gente vai precisar usar ferramentas mais lúdicas, né? A gente sempre precisa lembrar que a criança não precisa de informações detalhadas sobre o acontecido, né? Hoje, tem até o Yali estávamos falando, quem que é que desenvolveu aquele livro E a Chuva? Que desenvolveram em 40 e poucas horas, a gente pode deixar aqui embaixo também, mas tem um livrinho que foi desenvolvido para trabalhar essa situação da catástrofe, né, no Rio Grande do Sul com as crianças. É um livro chamado E a Chuva, ele é bem curtinho, mas todas as vendas estão sendo revertidas, né? Sim, em doações, né? Isso, é um movimento bem interessante, mas é legal que a gente pense sobre como você vai falar isso para uma criança, né? Um adolescente, né? Como que ele também vai entender isso, né? Então, a gente fala ajudar a identificar a rede de apoio dos responsáveis. Então, a gente precisa também saber, antes de falar para essa criança, entender quem é o responsável dessa criança, né? Aonde que está esse responsável, como que a gente vai achar ele para conseguir dar essa segurança para essa criança, né, Ali? Então, ajudar a encorajar a participação em tarefas de auxílio que cabem para a idade daquela criança. Então, a gente vai meio que interter essa criança, né? Porque por mais que tá acontecendo tudo aquilo, a gente precisa... Teve até um repórter que ele deu o microfone para as crianças, para elas falarem o que elas estavam fazendo, alguma coisa assim, se eu não me engano, que foi uma forma de interter as crianças e adolescentes e que foi muito genuíno e muito bom naquele momento, né? E querendo ou não, é uma situação nova para todo mundo, né? Então, a gente tem que ir achando meios com o que a gente tem. Então, a gente sempre fala o acolhimento com criança, ele precisa ser feito de forma lúdica, né? E nessas situações de desastre e emergência, nem sempre a gente vai ter brinquedos, jogos à disposição. Paciência também, porque às vezes os adultos... Tem muitos adultos ali tentando resolver, e uma criança, um adolescente, ele exige paciência, né? Então, além de ser lúdico, a gente precisa ter paciência para conseguir lidar com o que essa criança está pedindo ou está exigindo naquele momento, né? Então... E de encontrar soluções nessa situação adversa, porque, por exemplo, a gente não precisa muitas vezes ter um brinquedo físico, né? Um brinquedo de verdade para conseguir conversar com essa pessoa de uma forma lúdica. A gente pode tornar uma caneca num criar personagem, historinha. criar uma história. Então, a gente precisa achar esses meios de acolher essa criança por meio do mundo dela, né? É muito comum que as crianças, nesse enfrentamento, elas demonstrem alguns sentimentos diferentes do que era habitual antes, né? É importante a gente sempre prestar atenção nesses sentimentos e não negligenciá-los. Sempre olhar para eles, perguntar como a criança está se sentindo. E é importante ressaltar também uma coisa que a gente trouxe no começo, que serve para os adultos, mas é muito importante com criança, né? Acho que é até mais... normal, mais comum, de que as crianças a gente já vá pegando no colo, abraçando, né? Mas também a gente tem que ter esse cuidado, porque por mais que elas sejam crianças, elas precisam do espaço delas, elas precisam
ter a independência de dizer, não, agora não quero esse colo, não quero esse abraço, né? Exato, até porque são muitas pessoas estranhas, né? Então, a gente tá falando de uma criança que tá ali tendo contato com um monte de pessoa estranha que ele nunca viu na vida. Então, é importante a gente lembrar disso, desse acolhimento, lembrar também que a gente não vai criar falsa expectativa pra criança, falando que logo você vai encontrar seu pai, logo você vai voltar pra casa, né? Porque a gente não sabe como que tá a situação daquela pessoa. Teve cidades que ficaram devastadas. Sim. As pessoas achavam mal e mal a localização da sua casa por conta de árvores que eram... como é que eles chamam quando é muito antiga? Milenários? Porque eram árvores muito antigas. Então, é importante a gente não criar essa falsa expectativa para a criança, porque o que você fala para a criança, ela vai cobrar, ela vai ficar com aquilo na cabeça, né? Criança, adolescente também. Então, é muito importante que a gente não dê falsa expectativa, não force a criança a fazer o que ela não quer, né? Ache formas lúdicas. A gente sabe que tem bastante... lixo perdido, então daqui a pouco usa a tampa de garrafinha, né? Tá indo bastante água para os locais, separa as tampas de garrafinha para as crianças, vão criando brincadeiras, criando brinquedos recicláveis, também é muito interessante, né? Para elas ocuparem o tempo delas também aprenderem a fazer coisas a partir do que se tem ali, né? Então... é importante a gente falar também de que quando a gente fala de crianças, a gente sempre traz essa questão mais lúdica, né? Um pouquinho mais de cautela. Mas com os adolescentes também a gente precisa ter essa cautela, né? Principalmente nesses momentos. É claro, cada um tem a sua forma de lidar, cada um tem o seu tempo de assimilar as coisas. Mas também a mesma orientação, assim, né? Os adolescentes não precisam ter acesso a todos os vídeos que a gente vê, assim... terríveis, né? Que estão sendo disseminados aos noticiários. Então, tentar evitar. Quanto mais conseguir evitar deles verem esses vídeos, esses noticiários, melhor nesse momento, né? Isso. A gente também gosta de pensar que não é porque não tem sintoma ou porque essa pessoa não tá dando sinais, né? Tá estabilizada que ela não tá bem, né? Então, não presumir que não ter sinais, não ter sintoma, não estar brava, agressiva, perdida, não é um sinal de que a pessoa está bem. Às vezes, ela tá impactada ali, né? Então, daqui a pouco vai ter sinal. Então, não presumir que tá tudo bem, porque é uma situação muito difícil, né? Não tem como a gente presumir que hoje tá bem e amanhã não vai estar, ou vai estar muito bem. Não tem, né? Então, sempre ficar com a anteninha ligada. Aqui a gente trouxe por idade, mais ou menos, alguns sintomas que são visíveis, né? E que pode sim estar acontecendo, né? A gente botou de 2 a 5 anos. Sintomas que são muito comuns, né? Brincar ou perguntas repetitivas, né? Brincadeiras ou perguntas repetitivas. Ataque de raiva, choro, medo excessivo, dificuldades para dormir e também pesadelo, que tem basicamente em todas as idades tem, né? Esse dificuldade para dormir, né? Mudança no apetite também tem em todos, que é bem interessante a gente olhar. Comportamento regressivo. Então, é muito comum de 2 a 5 anos que as crianças, elas comecem a fazer xixi, cocô na roupa, né? Chupar dedo, chupar bico, porque isso dá uma leve sensação de segurança para eles. Então, é o que eles podem se apegar, né? Então, bico, chupeta, é muito comum porque é aquela sensação que nem do sugar do seio da mãe, né? Que é uma coisa quentinha que dá uma segurança. Então, é muito comum que isso aconteça nessas situações, né? De 6 a 9 anos. Então, uma criança é muito comum que ela tenha raiva, sentimento de culpabilização, medo do futuro, até porque não se sabe como que vai ser, se eu vou voltar para casa, se eu não vou voltar para casa, se eu vou encontrar minha mãe, se eu não vou encontrar meu irmão, né? Então, queixas físicas sem causa aparente. Então, é muito comum a somatização, que a gente chama, né? Ter dores no corpo. Então, é muito comum. Retraimento social, a criança se fechar e querer ficar com uma pessoa próxima, né? Uma pessoa mais íntima, querer ficar muito próximo de adultos, né? Porque ele quer sentir essa sensação de segurança. Achar um refúgio, né? Exato. E aí, dos 10 aos 12 anos, a gente já começa a ver alguns comportamentos mais diferentes das crianças, né? Que a gente já entra aí na idade da pré-adolescência, que eles começam a questionar a moralidade das coisas, tem uma questão de irritabilidade também, né? Então, eles começam a ter uma maior percepção e uma maior preocupação com a reação das outras pessoas que estão ao redor deles, né? Então, por isso que é muito importante que quando a gente está nesses locais, a gente tome cuidado com as nossas reações, com
com essa questão dos vídeos, dos noticiários que a gente falou também, porque eles estão atentos a tudo ali, então, e eles estão ressignificando tudo que eles já viveram ali na vida deles naquele momento. Então, é muito importante que a gente tome cuidado com tudo que a gente vai falar, tudo que a gente vai fazer, né? Sim, é comum também, né, dos 10 aos 12 anos ter regressão também, né? Sim. Então, começar a ter comportamentos muito mais infantis do que aquela idade, entrar no movimento de negação, que pode ser, sim, essa regressão também, né? Porque, imagina, né? Toda uma ideia do que se é e se perder assim, então... É importante que fique de olho nisso. É um momento que eles já estão constituindo as suas personalidades e se enxergando enquanto pessoas, né? E aí chega esse movimento que mexe com tudo isso, né? Então, é um momento difícil para eles e por isso também vem essa irritabilidade e agressividade e muitas vezes até uma culpa, né? E aí, dos 13 aos 18 anos... A gente também, né, começa a ver pode começar a ver, não é um fato, né? Mas a gente pode começar a ver essa tristeza, ansiedade, irritabilidade, né? E aí entram os pensamentos de morte que podem se apresentar em algumas pessoas, por isso é importante a gente sempre ficar muito atento aos adolescentes, né? Nas formas de lidar. A mudança de sono e apetite, que está presente em todos, né? O desejo de compreender o evento. Então, muitas vezes eles não entendem o porquê. Eles talvez usem muito a palavra por que isso aconteceu, mas eu não entendo, isso é injusto, né? E aí, na adolescência, que também é muito comum, que a gente já vinha comentando antes, né? Que é o uso de substâncias. Porque assim como para o bebê ali, a regressão para a chupeta, para o adolescente, o álcool, as drogas vão ter esse mesmo significado, né? Que é tudo na boca, né? Que é a sensação de alívio, né? Então, tudo vai... Não necessariamente tudo, mas refere-se à parte mais... Oral, exato. Então, é importante que a gente fique de olho nisso, né? Porque o pensamento de morte, ela vem porque a gente está numa situação onde muitas famílias foram dilaceradas, né? Não tem pai, não tem mãe, às vezes perdeu irmão, às vezes perdeu toda a família, ficou só um, né? Então, é todo um contexto, assim, daquela pessoa se imaginar agora como que vai ser. Né? Então, aí que vem esses pensamentos e que é importante que a gente fique de olho para que faça essa abordagem logo, para que se salve pessoas, continue salvando pessoas, histórias, né? Sim, e por que é interessante a gente olhar nesse quadro, por exemplo, né, essa divisão de idades? Porque são comportamentos que podem ser um pouquinho diferentes um dos outros. E é interessante para a gente conseguir identificar quando passa da normalidade, por exemplo, né? Esses que são sintomas comuns, né? Que pode acontecer, mas é interessante a gente lembrar, se isso exceder, né, demais, a gente já tem que ficar, olha... De olho, né? Bem de olho, isso. Vai lá. Então, ajude como a pessoa precisa, né? Então, o mesmo movimento que a gente trouxe antes com os adultos, né? A gente vai ter que adaptar a situação, a gente vai ter que olhar o que aquela pessoa precisa primeiramente naquele momento. Se está seguro. E aí, nas crianças e nos adolescentes, tem uma questão muito importante, é que ela tem um adulto responsável ali com ela, não tem? Como que a gente pode encontrar esse adulto? Alguém pode assumir esse papel nesse momento, né? As necessidades básicas, como alimentação, abrigo, água, enfim, higiene, o básico. Básico, né? Sempre interessante a gente olhar muito bem para a saúde física das crianças, né? E caso precisar, encaminhar para uma assistência médica, enfim, né? Vamos... lidando com as situações conforme elas vão se apresentando nesses momentos. É tudo muito novo, tanto para nós quanto para as pessoas que estão envolvidas, né? E aí os itens lúdicos, que é o que a gente trouxe antes, né? Criar jogos, criar brincadeiras, criar histórias, levar as intervenções para o mundo delas, para a visão que essas crianças têm, né? Isso. Até nas doações e arrecadações que a gente está tendo, né? Eu vi uma foto que foi bem interessante, que tinha uma cadeira só com um ursinho. E aí o post era bem assim, não esqueçam das crianças, né? Porque a gente lembra de dar comida, de dar roupa, mas a gente esquece que aquela criança precisa se entreter, né? Então lembrem, gente, deem brinquedos, porque... Às vezes não vai ter adulto com paciência para conseguir acolher aquela criança, né? Às vezes tá todo mundo na correria e as crianças ficam lá perdidas, então lembrem, né? Se puderem, doem, né? Doem brinquedos, livros, né? Que eles possam passar o tempo, que auxilie eles nesse movimento.
Isso aí. Então, aqui a gente botou como saber se deve encaminhar para psicólogo e psiquiatra, daí é mesmo o movimento do anterior, né? Só que em criança a gente fala sobre criança e adolescente quando tem a incerteza quanto ao futuro e tristeza, a gente não encaminha, que esse é um sentimento comum, porque a gente está num momento onde a gente não sabe o que vai acontecer, como vai suceder, né? Vou ter casa, não vou ter casa. Então, a gente não encaminha para o acompanhamento psicológico. Agora, a gente encaminha quando a criança ou adolescente ele é neurodivergente, né, ou que apresenta alterações importantes no comportamento, como desesperança, agressividade, que estão em uso de psicofármaco ou ficaram sem medicação, ou tem um desejo muito forte de morte, né, que a gente não pode deixar sozinho até ter alguém responsável. Então, criança e adolescente neurodivergente, que a gente fala que é TEA, TDAH, TI, né? A gente sempre vai pensar que aquele indivíduo, ele precisa ter um padrão de rotina, né? E aí a gente não tem rotina nenhuma, né? A maioria dos TEAs, por exemplo, que eu trabalho, é muito comum que a gente tenha uma rotina para ele. Se fugir qualquer coisinha da rotina, ele se desregula totalmente. Então, é todo um trabalho que foi feito por muito tempo que se vai. Então, você precisa organizar esse trabalho todo de novo, né? Como que você vai lidar com ele? A medicação também, né? A maioria dos TEA precisa de medicação para se autorregular. E muitos TDAH perderam também. as receitas, né? Nessa função das enchentes. E é interessante a gente pensar que, no caso das crianças e das pessoas adultas também neurodivergentes, muitas têm sensibilidade à luz, a sons, né? E quando a gente fala desses abrigos que eles estão agora, tem muito som, tem muita gente falando. Então, é possível que eles fiquem muito irritadiços, que eles se comportem agitados. Então, é importante sempre ficar de olho também para que... É claro que nesse momento a gente precisa lidar com os recursos que a gente tem, mas pensando numa questão de medicação, é importantíssimo que a gente observe se essas crianças tomavam medicação e estão sem, né? É um cuidado que a gente precisa ter nesse momento. Exato. Até identificar a patologia que ela tem, né? Por exemplo, se é um TEA, né? Um TEA daqui a pouco ele tá ali agressivo, agitado e ninguém consegue controlar, mas ninguém tentou pensar se talvez ele era um autista, né? Então, é importante sempre a gente pensar sobre isso. Um TDAH que tá perdido, né? É importante tá tentando ter informação e não conecta nada. Às vezes a gente precisa ter esse olhar mais clínico mesmo, né? Para entender, que aqui tem alguma coisa estranha, eu preciso ir um pouquinho mais fundo para entender como que eu vou abordar essa situação, né? Então, sempre muito importante no caso de criança, adolescente, adulto, idoso, né? Com TEA, que pode ter diagnóstico ou não, gente. Então, lembre que às vezes não é um comportamento difícil, né? Às vezes tem mais coisa por trás, então sempre lembrem de ter essa sensibilidade para abordar essas pessoas também. E claro, né, gente, aqui a gente abordou mais as crianças e adolescentes neurodivergentes, mas quando vocês perceberem também nas crianças que vocês estão em atendimento ou estão próximas de vocês, sintomas muito excessivos, tanto irritabilidade, até enurese, encoprese, né, quando começam a fazer xixi, cocô nas calças, fiquem de olho, né? Também seriam motivos para encaminhamentos e, como eu falei antes, mantenham contato com profissionais de saúde. Se vocês não são, se vocês... Ficou com dúvida, com dúvida, pergunta, né? Não deixa essa dúvida, porque talvez essa criança vai deixar, essa criança, adolescente, se adulta, essa pessoa, né? Vai deixar de ter um encaminhamento ou um tratamento, uma resposta para o sintoma dele por uma dúvida. Então, sempre pergunte. Se você ficou com dúvida... Pergunte, tira suas dúvidas. Não é à toa que somos uma rede de apoio. Isso. E aquilo que a gente vinha falando, né? A gente nunca pode supor que a gente sabe tudo. Então, sempre peça, sempre pergunte. A gente sempre gosta de pensar que uma xícara cheia nunca cabe mais nada. Então, nunca seja sempre cheia. Sempre dê espaço, né? Então, vamos lá. Então, responsável adolescente com recursos úteis para a saúde mental. Deu uma travada. Então, aqui a gente trouxe lúdico. A gente falou lá no início sobre a respiração diafragmática, né? Com a criança, como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai utilizar uma mão, ela vai ter uma florzinha, e na outra ela vai ter uma vela, né? Como que funciona? Então, você cheira a florzinha
E é só pra vela, né? Então, você faz isso várias vezes até ir se acalmando, sempre lembrando, né? Coisas lúdicas, né? A gente dá a ideia da florzinha porque é mais fácil de tu cheirar e de tu imaginar uma flor. E uma vela também é muito mais fácil, né? De tu imaginar uma vela na tua mão. Mas tu pode imaginar várias outras coisas, né? Daqui a pouco enche um balão, né? Enche um balão e mais o que a gente pode usar? Tem várias técnicas, e apaga o incenso, né? E até hoje de tarde, eu e a Karen, a gente tava conversando sobre o podcast e eu falei que quando a gente escreveu essa técnica, assim, eu me lembrei de que quando eu era criança, uma professora minha, não vou lembrar qual, a minha memória não é tão boa assim, mas eu lembro que uma professora passou essa técnica em sala de aula e eu lembro até hoje do momento da gente fazendo, de se acalmando. Então, isso reflete o quanto a criança vai lembrar disso, talvez, pro resto da vida, né? E vai usar. Sim. Eu uso a respiração diafragmática no meu dia a dia e é muito bom. E é muito bom também porque a gente fala pra criança, mas tem muito adulto também que utiliza, né? Então, gente, não é porque você vai ter que cheirar uma florzinha, soprar uma velhinha que você, adulto, não pode fazer. Às vezes, quando a gente tá numa crise ansiosa, é a melhor estratégia, né? A gente recorrer para recursos muito mais... visuais, infantis, também ajuda muito, né? Olha, imaginou a flor e a vela foi, né? E acredito que nessa situação que a gente fala de emergências, de desastres, onde as pessoas estão sensibilizadas e muitas vezes vulneráveis, é interessante a gente usar essas técnicas lúdicas até com os adultos, Sim. né? Para eles conseguirem compreender, para eles conseguirem se engajarem também, olhar para esse autocuidado, né? Porque... Por exemplo, a respiração diafragmática que a gente fala, né? Eu acho que... Não sei se a gente explicou antes, não, né? Não. Então, a respiração diafragmática, ela consiste em você respirar em mais ou menos uns 4 segundos, segurar um pouquinho e depois soltar lentamente em uns 6, 7 segundos. Vai contando. E sempre fazer um movimento com o seu diafragma. Tentar não fazer tanto com a barriga, assim. Fazer mais com essa parte do peito. Então... Talvez nesses momentos de crise fica difícil a gente explicar isso, né, pra pessoa. Então, olha, eu sou totalmente a favor da florzinha e da velhinha nesses momentos. A gente né? A gente tem também o relaxamento muscular, que fica na posição bem rígida do sargento, né? Ficou rígido e depois... solta, que nem uma... Como é que eles chamam? Um sorvete derretendo. Que nem um sorvete derretendo. Então, essa é uma outra técnica que a gente utiliza com as crianças. Então, elas precisam ficar bem rígidas na posição de sargento e depois elas precisam derreter com um sorvete. Então, essa também auxilia muito e faz com que relaxe a musculação quando a gente está muito tensificado, né? E aí, a gente vai falar sobre assistência de saúde mental em crise, então, só mais um pouquinho para vocês. Então, essa é uma parte um pouquinho mais técnica também, né? De como avaliar, fazer a avaliação geral, fazer a avaliação de riscos também, identificar sintomas ali. Isso, então a gente tem uma avaliação geral, né? Então, é a escuta inicial, né? Investigar sintomas comuns, que a gente veio falando lá do início. Isso vai ser um resumão de tudo que a gente trouxe aqui, tá? Histórico psiquiátrico, condição de saúde física, uso de psicofármacos, né? Sintomas comuns, então alteração de sono, humor. Então a gente tem que ficar de olho nesses sintomas que são comuns, para depois a gente fazer uma avaliação se tá tudo bem, se é aceitável, se não é aceitável, se a gente pode dar conta daquilo ou não, se vai precisar de uma rede de apoio ou não, né? Aí a gente tem também a avaliação de risco, né? Então a gente entra com risco de suicídio, né? E risco de exposição moral. Então a gente fala sobre comportamento de risco, que é uso de substâncias, né? Comportamentos passados, então se já teve algum evento de suicídio, tentativas de suicídio ou não. Eventos ativadores, então a gente tem um grande evento ativador aí, que é a tragédia que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente não sabe como que é o psicológico das pessoas, como que elas vão lidar com essa situação, né? Como que elas vão dar conta disso, se vai dar conta, se não vai dar conta, né? Então, estado psiquiátrico atual e fatores protetores, né? Então, estado psiquiátrico atual é se toma medicação, se não toma, como que tá os sintomas, né? E os fatores protetores, que é com relação ali, quem vai estar auxiliando ali. Então, gente, para a gente retomar, assim, e fixar na memória... Vamos de passo a passo, né? Primeiro, escuta inicial, aquilo lá que a gente falou, de estar 100% ali com a pessoa. Você vai identificar qual que é a queixa principal dessa pessoa, investigar os sintomas, o histórico psiquiátrico, se toma medicação ou não, as condições de saúde físicas, está apresentando algum sintoma físico, que foi o que a Karen trouxe antes, de que muitas vezes a gente apresenta sintomas físicos
que não parecem ser mentais, mas são, no fim das contas. Somatização, né? Somatização. Investigar o uso de psicofármacos e a heteroagressão, que é quando a pessoa fica muito agressiva também, né? Então, a gente só trouxe aqui uma escala bem breve sobre o suicídio, né? Pra gente ficar atento quando é um nível baixo, um nível moderado, um nível alto, né? Então, o baixo é o quê? Ele tem aquele pensamento. Então, estou passando por uma situação ruim, às vezes vem aquele pensamento, meu Deus, morrer talvez seria melhor. Queria morrer. Né? Queria morrer. Então, é um pensamento que vem, mas ele vai. Né? Ele não te limita, tu não fica preso naquele pensamento. Não fica voltando o tempo inteiro, Exato. né? Então, esse é um nível baixo, que é ok, que todo mundo tem em algum momento da vida, né? Aí a gente tem o moderado. O moderado é aquele que ele tem uma ideação suicida, sim, presente, né? Com maior intensidade e frequência. Então, isso passa na cabeça dele com maior intensidade, com maior frequência, né? Ele planeja consistentemente, né? Ele não tem o planejamento, né? Quando ele não tem o planejamento, aí a gente pode considerar moderado. Porque ele planeja, mas ele não chega a executar, né? Ele até idealiza algumas possibilidades, né? Mas ele não sai daquilo. Então, a gente tem um suporte. Ele tem uma rede de apoio que pode dar esse suporte para esse início de ideação suicida, né? Aí, quando a gente fala sobre uma ideação alta, a gente já está falando sobre um que já tem planejamento, já tem o que ele vai usar, como ele vai usar, o dia que ele vai usar, ele tem todo um planejamento, né? Então, isso a gente também pode observar, porque a pessoa, geralmente, ela fala muito. A gente acha, geralmente a sociedade acha que é brincadeira quando uma pessoa vem falando várias vezes, né? Inclusive, quando a gente fala de catástrofe, isso é muito mais comum, né? Às vezes, agir no impulso, né? Não é à toa que o número de pessoas que cometem suicídio é maior em homens, porque os homens são mais impulsíveis. Eles demoram mais, mas eles fazem com mais assertividade, né? Sim. Então, e geralmente, o uso de alguma substância ou alguma sensação muito alta, assim, de... Dá coragem, né? No momento de coragem. Então, é importante a gente sempre ficar em alerta nisso. O amiguinho falou, não precisa ficar com medo. Escuta, acolhe, entende o que essa pessoa tá querendo falar. Não fala que é frescura, oh, meu Deus, tem um monte de forma de tu resolver isso. Acolhe, tá bom, tu quer fazer isso, então me fala mais, né? Investiga, como que a gente pode lidar com isso? Como que eu posso te ajudar? Né? Mas é assim que a gente vai lidar. Então, assim, se vocês verem ou escutarem, né, qualquer uma dessas informações, tanto do moderado quanto do alto, prestem atenção, liguem aí um alerta vermelho e não deixem essa pessoa sozinha, acompanhem ela, né, oriente a rede de apoio que fique próxima dela, né? Porque nesses momentos é isso que a gente pode fazer, orientar, estar próximo, a não ser que essa pessoa esteja em atendimento contigo, seja teu paciente, né? Enfim. E é importante também a gente relatar, assim, que nesse momento é bom a gente ficar por dentro, porque tá tendo bastante óbito, acho que vai ter mais óbito, né? Sim. Em decorrência da situação que a gente se encontra. Então, é importante que a gente fique de olho nessas pessoas que perderam toda a família, perderam toda a casa, né? Por essa sensação de querer viver, né? Porque, às vezes, vai perdendo essa sensação, daqui a pouco não vê mais motivos para viver. Então, é importante que a gente fique de olho nisso. E eu acho que a gente vai organizando por aqui, né, Ali? E aí, a gente queria realmente falar um pouquinho mais sobre como você pode fazer essa abordagem, né? Você da saúde mental, como entender, como você vai acolher essa pessoa, né? Como ter os limites com essa pessoa que você vai acolher, né? Sei que tudo é de bom grado e coração, mas a gente também precisa entender o limite do outro, da mesma forma que a gente também entende o nosso. Então, hoje a gente quis fazer esse nosso primeiro podcast, né? Sim, então o objetivo do nosso podcast hoje foi ser informativo, né? Passar algumas informações que podem ser importantes para profissionais de saúde, para pessoas que não são profissionais de saúde também, mas estão sendo voluntários nesse momento. Então, né? O CRP fez abriu toda uma inscrição lá para quem quer ser voluntário, né? Tem também prefeituras que estão chamando os voluntariados, então... Inclusive, né, se você estiver passando nesse momento por sofrimentos, estiver perdido casa, familiares, enfim... né? Estando inserido nessas situações de desastres, pode nos chamar também. A gente também está realizando os atendimentos teleconferência, por teleconferência. Então, assim,
A gente também tá inscrito, né, no CRP, nas listas, mas é compreensível que eles vão demorar um pouquinho até se organizar, encaminhar quem precisa para os devidos profissionais, né? Até pela questão da proximidade, né? Por exemplo, o CRP é de Porto Alegre, quem é de Porto Alegre provavelmente vai atuar lá, porque tem esse processo também das vias não estarem também tão acessíveis, então tem todo esse processo, mas eu e a Ali estamos se disponibilizando, né, por telechamada, teleconferência, né, de forma gratuita, então podem entrar em contato com a gente, né, Ali? Sim. A gente também está fazendo esse trabalho voluntário aí. Queremos avisar também a todos os nossos pacientes, clientes que frequentam o nosso consultório, que tanto nessa semana quanto na semana que vem, enquanto precisar, o nosso consultório vai estar sendo ponto de coleta também para doações. A gente já fez as nossas doações, inclusive hoje também a gente estava em função disso. Mas continuem doando o que vocês podem, né? Lembrando os utensílios que eles precisam mais agora, né? Sim. Roupa já foi, gente, já tem demais. Então, lembre de alimentação, necessidade básica, higiene. Velas também estão necessitando. Brinquedos. Rações para os animais também, né? Isso aí, então, espero que tenha sido de muita valia, né? Lembrem de curtir a nossa página, de compartilhar com os profissionais, com os colegas, né? Se tiverem dúvidas também podem mandar pra gente, que a gente vai estar respondendo. A gente vai deixar nosso e-mail aqui também, né? O nosso @ também, então pode estar mandando mensagem pra gente que a gente vai estar organizando. Se quiserem mandar temas também, é importante, né, Ali? Sim, que esse podcast se faz junto com eles, né? Claro, com certeza. E disso que eu queria falar também, que esse foi o nosso primeiro, ele foi feito assim, rápido, né? A gente montou ele porque a gente precisava falar disso nesse momento, dar essas orientações, essas informações, mas a gente quer informar também que a gente vai ter episódio toda semana, então fiquem ligados, sigam a nossa página aqui no YouTube, né? A gente no vai Spotify, ter no Spotify também, no Instagram. Então, é isso, muito obrigada por ter ficado até aqui, nos acompanhado nesse primeiro episódio. É muito importante a sua presença, o seu apoio, para que a gente esteja aqui falando sobre psicologia, divulgando esse assunto que é tão importante, né? Isso aí, criando novas vias, como a gente gosta de falar, né? Então, é isso. Entre Vias Cast. Então. Está aí. Beijinho, gente. Uma boa semana. Bom acolhimento a todos. Qualquer dúvida, nos chamem. Até semana que vem.